A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Verônica, sou irmã em Cristo de vocês e também sou nutricionista. Fui convidada para estar trazendo uma palavra para vocês hoje e o tema é Cuidando do Templo do Espírito Santo. Que Deus possa ministrar no seu coração, assim como ministrou no meu, possa estar falando com você, independente de onde você está, né? Muitos estão aí de quarentena. Que Deus possa falar no nosso coração e esse seja um tempo de nos aprofundarmos na palavra e que a gente seja um tempo também de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Amém? E, afinal, o que é o templo do Espírito Santo? Na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, a gente tem essa resposta. E diz assim, capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, aqui diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando a gente fala de corpo, aqui nesse versículo também fala que nós podemos glorificar ao Senhor, que a gente glorifique ao Senhor com o nosso corpo. E tem várias formas de estar glorificando o Senhor com as nossas vidas, né? Em Salmos a gente encontra, em Salmo 150, fala um pouquinho sobre adoração e como que a gente utiliza o nosso corpo para adoração. Diz assim. Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com a lira e harpa. Louvem-no com os tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Então, aqui a gente, nesse capítulo, a gente tem algumas formas que a gente pode adorar a Deus com o nosso corpo, né? A gente pode glorificar a Deus, que a gente pode exaltar a Deus, que a gente pode celebrar, bendizer. Amém? E aqui diz que a gente pode utilizar a nossa voz, a gente pode utilizar instrumentos, as nossas mãos ao tocar um instrumento, ou o instrumento de percussão, de sopro, ou de cordas. A gente pode utilizar as danças para glorificar ao Senhor. Através do nosso corpo, a gente pode dançar para louvar ao Senhor. E diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, tem várias formas que a gente pode glorificar ao Senhor. E nesses versos, estava pensando, né? Tem tantas formas que a gente pode glorificar ao Senhor com o nosso corpo, sendo que o corpo é o templo do Espírito Santo, que me levou àquele versículo que está em Colossenses capítulo 3, verso 17, que diz assim: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, seja com as nossas palavras, sejam com as nossas ações, com as nossas atitudes, a gente tem que glorificar ao Senhor. Né? A gente tem que dar graças a Ele. Quando a gente dá graça, a gente glorifica ao Senhor. E hoje em dia, né, mudou muito, as rotinas das famílias têm mudado muito. Esse tempo de quarentena tem sido um tempo muito bom também para que as famílias fiquem mais fortes, dedicam um tempo maior para palavra, leitura, se reúne com seus filhos, com sua família, para estar buscando mais o Senhor. Uma oportunidade que nós estamos tendo. E pensando nisso, alguns estão indo trabalhar, outros por enquanto não.
Mas independente deste momento, quando a gente trabalha, a gente também, quando a gente vai trabalhar, a gente também glorifica o Senhor com o nosso corpo, né? Os afazeres de casa, quando a gente faz, quando tem alguma tarefa da casa para fazer, a gente glorifica o Senhor fazendo elas. Em Colossenses também, capítulo 3, verso 23, diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, glorificando ao Senhor. Como não estivesse fazendo para homens, mas para Deus. Não sei se você trabalha em alguma empresa, se você presta serviço para alguma empresa, se você trabalha por conta própria. O nosso trabalho, quando a gente vai trabalhar, quando a gente utiliza o nosso corpo para trabalhar, a gente levanta, utiliza os nossos talentos, a gente também está glorificando a Deus com os nossos corpos. E antes de fazer para qualquer homem, a gente está fazendo antes para Deus. E a gente pode aprender que nosso corpo é um grande instrumento para adoração. A todo momento nós estamos adorando, a gente está glorificando o Senhor, pois a gente utiliza o nosso corpo, né, para tudo que a gente vai fazer. Então, o seu corpo, além de ele ser o templo do Espírito Santo, ele é o maior instrumento da adoração que você tem. E como que você tem cuidado desse maior instrumento da adoração? Você tem glorificado ao Senhor? Você tem o adorado com o seu corpo? Você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Espero que essa noite Deus possa falar aos nossos corações, para que Deus possa tocar no teu coração, para que depois dessa palavra você saia renovado, que você saia buscando uma melhora na sua vida. Amém? E como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Quais têm sido as suas atitudes? Falando um pouquinho de saúde aí. Quais têm sido as suas atitudes? Suas atitudes têm sido atitudes sedentárias? Mora pertinho do mercado? Vai de carro ou vai andando? Quais têm sido as suas atitudes? Quais têm sido as suas escolhas? Tem algum vício, talvez, que você tem e está prejudicando esse templo do Espírito Santo? Será que você tem algum problema com álcool, com tabagismo, com drogas? Que esses vícios têm te atrapalhado e têm prejudicado esse templo do Espírito Santo? Será que você tem algum problema de saúde, que você já teve algumas orientações médicas para tá melhorando, para essa situação não piorar, e você ainda não começou algumas mudancinhas que precisa? Quais têm sido suas atitudes, as suas escolhas alimentares? Será que você tem preferido mais aquele refrigerante do que fazer um suquinho natural, um fast food? Quais têm sido as suas atitudes? Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Porque a gente tá falando do corpo. O corpo é uma parte física do nosso organismo. Então a gente tem que ver alguns cuidados físicos também que a gente precisa ter com o nosso corpo. O principal instrumento que a gente tem de adoração a Deus. E o nosso corpo, ele dá alguns sinais que ele não tá indo bem, que ele não tá muito bem. Deus é tão lindo, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho da parte da fisiologia, fisiopatologia, a gente começa a ver como Deus é tão maravilhoso, né? Usa dos sistemas do nosso organismo, ele utiliza cada reação metabólica que tem dentro do nosso organismo para que tudo funcione bem, para que tudo funcione, para que a gente possa
fazer nossos afazeres, né, que a gente possa ter, para que a gente tenha energia, né, pra gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Tudo é tão lindo, né, como acontece no nosso organismo. E o nosso organismo, quando ele não tá bem, ele começa a dar alguns sinais que tem alguma coisinha errada. A gente pode começar a ver que tem um excesso de cansaço, um cansaço que parece que dorme, nada adianta. A gente começa a ter um ganho de peso, que a gente não consegue entender, uma perca de peso também sem explicação, manchas na pele, ressecamentos da pele, unhas fracas, dores de cabeça constantes, os olhos amarelados. Às vezes a pessoa tá com problema hepático e já começa, o corpo começa a dar alguns sinais, queda de cabelo. Esses são alguns sinais que o nosso corpo dá que algo não tá certo, né? Que tem alguma coisa que não tá bem no nosso corpo. E tudo isso são alguns dos sinais que a gente consegue observar. A ansiedade também tá muito relacionada também a falta de algumas vitaminas e alguns minerais. Então, nosso corpo, tudo é muito lindo como acontece, né? Nosso Deus é muito lindo. E eu fico, assim, maravilhada, assim, de como Deus é perfeito. E nosso corpo começa a dar sinais que não tá bem. Quais esses sinais você tem tido? Quais esses sinais você tem surgido na sua vida? Você tem observado? Nosso corpo também dá sinal que, através da nossa urina, às vezes a gente pensa que não, mas a coloração pode influenciar em muitas coisas. Então, nosso corpo vai dando sinais que tá faltando água, tá faltando vitaminas e minerais, que pode ser devido todo esse estresse físico que tá acontecendo dentro do seu organismo. E Deus, ele é maravilhoso, e na sua palavra também a gente encontra respostas sobre como cuidar do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar. Pensando nisso, muitas pessoas podem falar assim: você tá uma pessoa saudável, né? Meu corpo não tá indo muito bem, não. Então a gente começa a observar que nem sempre a saúde significa você ter saúde, significa você ter ausência de alguma doença, né? Porque a saúde, até a Organização Mundial da Saúde diz que é um estado de bem-estar físico, mental e social. Não só a ausência de doenças, né? E às vezes, por essas atitudes sedentárias que nós estamos tendo, ou por algum vício, algum problema de saúde, algumas escolhas alimentares, o nosso corpo não tá indo muito bem. Então, se você pudesse aí na sua casa, onde você está, puder pegar um papel, deixar aí do seu lado, uma caneta, e para que você possa anotar o que a gente pode fazer para a gente tentar melhorar, certo? Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês também sobre os meus conhecimentos sobre nutrição, para que possa ajudar vocês a cuidarem melhor do templo do Espírito Santo, certo? Então, como podemos cuidar do nosso corpo? Nessa folhinha que você separou, se você quiser ir anotando esses pontos que eu for falando, tá bom? Para você ver no que você precisa fazer para tá melhorando. Primeiro, você precisa reconhecer os pontos que precisam ser melhorados. Você precisa querer mudar os seus comportamentos. Nada adianta
saber que tá errado alguma coisa e você não querer mudar. Então, a primeira coisa é reconhecer os pontos que precisam ser mudados. Nessa folhinha, se você quiser, já é marcando quais esses pontos você precisa melhorar. Quais pontos você precisa melhorar na sua saúde, você precisa melhorar para que você cuide melhor do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Segundo ponto, precisamos planejar e criar condições para as mudanças, para essas mudanças que a gente quer. Então, precisamos planejar. Qual tem sido o seu problema? Tem sido algo que você precisava fazer e não está fazendo? Então, como que você vai fazer para que isso mude? Como você pode criar uma condição para essa mudança? Pode marcar aí também. E terceiro, você precisa rever as tentativas passadas também. O que você fez, o que deu certo e o que não deu certo, tá bom? Depois precisa começar a agir, implantar, realizar o que foi planejado, investindo tempo e sua energia para que essa mudança aconteça. Então, desses pontos, você marcou aí, você reconheceu os pontos que você precisa melhorar. Você colocou algumas estratégias que você pode melhorar. Vamos dizer que a sua atitude que você precisa melhorar para melhorar as condições do seu corpo, a saúde do seu corpo, fazer exercícios físicos, por exemplo. Você está precisando mudar, tá com atitudes muito sedentárias. Então, o que você vai planejar? Qual a condição? Quando eu for no mercado, eu vou ir caminhando? Ou vou fazer uma atividade, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma academia. Você vai marcando aí o que você vai planejar, o que você precisa fazer. Aí você tem que começar a agir, né? Marcar, agendar, ir atrás. Alimentação, você está consumindo, por exemplo, muito alimentos industrializados. Então, como que você vai planejar? Fazendo uma lista de compras? Talvez planejando melhor as suas compras? E agindo, você indo, por exemplo, no mercado com essa lista de compras com que você se planejou em mudar ou inserir na sua alimentação. E depois disso, você dá continuidade a tudo isso. O que você começou a realizar. Certo? Marcou aí então? Então, primeiro o que você precisa mudar hoje? Essa reflexão aí para vocês, se vocês quiserem então marcar na folha, o que vocês precisam mudar? Quais atitudes vocês precisam mudar para melhorar a qualidade, a qualidade de vida, a qualidade do seu corpo. Depois, então, planejar o que você pode fazer para que tudo isso que não está sendo legal, que você está fazendo ou deixando de fazer acontecer. Você agir, começar a agir, ver o que dá para você fazer, como você pode implementar, quanto tempo você vai investir nisso. E depois dar continuidade. Quando eu me vi essa palavra, eu fiquei bem pensando, né, se eu falava sobre os vícios. E isso tem que ser, Deus tocou no meu coração que também tem que ser falado. Às vezes tem algum vício que hoje você não tá, é algo que você não tá tendo o domínio, você não tá tendo o controle. Às vezes uma bebida alcoólica, às vezes é um cigarro que não consegue parar, né? A juventude hoje, com tantas oportunidades aí, uma droga que foi, coisinha que começou a experimentar,
e por fim se tornou uma coisa que ficou dependente daquilo. O que você pode fazer hoje para estar mudando isso? Procure ajuda, procure profissionais, procure sua família, procure conselhos dos seus pastores também, porque a gente precisa se organizar, a gente precisa reconhecer o que precisa mudar, para que nossas atitudes vão no foco daquilo que a gente precisa mudar, para que as nossas atitudes, para que com as nossas vidas criemos situações propícias para a mudança, né? E assim podemos agir e a gente consegue também dar continuidade do que a gente começou a realizar. Eu queria deixar esses tópicos, né, para vocês marcarem, para vocês refletirem também com mais tempo na casa de vocês. O que vocês precisam estar mudando? Quais são as atitudes? Amém? Acho que nada é à toa, acho que Deus, Ele age de todas as formas. E Deus, ele é um Deus simples, né? Às vezes a gente quer complicar muito, ou a gente pensa que quando a gente fala da palavra também, a gente parece que quer complicar, né? Mas nosso Deus é um Deus simples, Ele é Deus que Ele fala conosco nas pequenas atitudes, né? E pensando nisso, de dar continuidade, né, que a gente começou a realizar, as mudanças que a gente quer realizar, me veio um versículo que está em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E acho que esse versículo ele fala muito, né? Quando a gente quer uma mudança, a gente precisa estar atento, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar sobre esse propósito, independente do que seja, quais são essas atitudes que você precisa mudar. O Senhor nos deixa um conselho também. Vigie, ore para esse pedido, para que Ele possa te dar força. Como diz, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. A gente precisa fortalecer-nos, a gente precisa se fortalecer no Senhor, a partir da oração, a partir de um jejum, né? A gente ficar atento, vigiando, vendo o que estamos fazendo, com quem estamos andando. Amém? Que isso possa falar no teu coração. E na parte agora, falando um pouquinho, a gente cuidar do nosso corpo, voltado para nossa alimentação. Isso eu posso falar um pouquinho melhor aí para vocês. Eu trouxe para vocês alguns passos, algumas dicas para vocês de como vocês podem cuidar do corpo de vocês com alimentação. Porque afinal, para que tudo que a gente faz com o nosso corpo, a gente precisa de macronutrientes, micronutrientes. Macronutrientes a gente chama que são os carboidratos, que é aquilo que dá energia, proteínas, e gorduras também, que são os dos macronutrientes. E aí, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais que a gente precisa para que todo o nosso corpo ele funcione adequadamente, né? Que é para que a gente consiga fazer os nossos trabalhos. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina que está funcionando a todo momento, né? Ele não para, ele precisa dessas vitaminas, desses minerais para fazer a limpeza do corpo, necessário. Então, eu trouxe alguns passos para vocês, algumas dicas para vocês de como vocês podem cuidar do corpo através da alimentação, certo? Da parte da alimentação aí de vocês. Vamos lá. Uma das dicas aí para você ficar esperta e anotar é a gente dar sempre preferência, uma dica básica,
Dá sempre preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados. Fazer deles a base da nossa alimentação. Então, o que são esses alimentos in natura ou minimamente processados? São aqueles que vêm direto da natureza, das plantas ou animais, certo? Os in naturas. Então, são as frutas, peixes, carnes, ovos, legumes, verduras. São produtos que a gente chama alimentos in natura. Alimentos minimamente processados são aqueles que sofreram algum processo, mas não alterou esse alimento, que é quando passa por um processo de limpeza. Você compra uma fruta já descascada no mercado, quando você compra um produto já higienizado, que já foi moído. Isso tudo é um alimento minimamente processado. Então, a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, para que a gente tenha uma saúde, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de alimentação, é fazer desses alimentos a base da nossa alimentação. Evitar os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? São os alimentos industrializados. Por que a gente fala tanto, né? Acho que isso é uma coisa que todo mundo já conhece, mas por que a gente fala tanto dos alimentos ultraprocessados, que são os industrializados? Eles têm muito sódio, normalmente eles têm muito sódio, açúcar ou gordura. Além disso, eles têm algumas substâncias também que são sintetizadas em laboratórios, que podem ser feitos tanto por alimentos quanto também com outras fontes orgânicas, como petróleo e como carvão. Algumas dessas substâncias são chamadas como os aditivos alimentares, que a gente encontra nesses alimentos ultraprocessados. Esses aditivos, eles colocam para dar função de sabor no alimento, principalmente aumentar a durabilidade desses alimentos na prateleira. Eles também vão dar sabor, aroma, textura para esses alimentos. Porém, eles são feitos através de substâncias sintetizadas, certo? Que não vão acrescentar algo de nutrientes para você. Então, a gente fala para os alimentos ultraprocessados consumir raramente, sabe? De vez em quando, esporadicamente, e fazer dos alimentos in natura e minimamente processados à base da alimentação. No meio desses dois, a gente tem os processados. Então, a gente tem o in natura ou minimamente processados, o processados e ultraprocessados, que são esses industrializados. Os processados são aqueles alimentos que foram adicionados, por exemplo, sal, açúcar, na composição. Então, são as conservas, são os peixes que estão em sal ou em óleo. Esses são os tipos de alimento processados, queijos, também pães caseiros, porque aqueles pães, por exemplo, pão de forma, já entra na classe dos ultraprocessados. Então, uma dica aí para você que tá querendo melhorar aí sua alimentação, tá nos pontos aí que você anotou, é a alimentação que precisa melhorar. Uma das escolhas aí, quando for no mercado, prefira os alimentos in natura. Tem um hambúrguer lá industrializado, e aí você tem a carne lá para você comprar, compre uma carne, faça um hambúrguer caseiro na sua casa, né? Evitando esses aditivos que a gente nem sabe falar o nome, né? A gente lê lá nos ingredientes das embalagens, mal sabe pronunciar de tão difíceis que são, né? Então, evitar esses alimentos, dar preferência pelos in naturas, algumas escolhas aí para vocês. Um suco, em vez de comprar um suco em pó, prefira um suco natural. Aqui em casa, uma forma para ficar mais fácil no dia a dia, né? Eu compro a fruta e congelo. Na hora de preparar o suco, só pega do freezer e coloca no liquidificador para bater rapidinho. Então, um limão, que também é fácil de fazer, um suco de limão, fácil e barato também de fazer. Abacaxi, você compra, já corta em rodelas, congela. Polpa de maracujá dá para deixar congelado já também.
certo? Então, esse é um dos primeiros pontos, umas dicas aí para vocês anotarem para estar melhorando aí a qualidade da sua alimentação. O outro ponto é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação. Utilizar em menos quantidade. Se você coloca uma quantidade hoje, reduza um pouquinho essa quantidade. Se você hoje adoça o suco com açúcar, vai diminuindo essa quantidade até você chegar a um ponto até de não adoçar esse suco, que já tem o suco natural da fruta, que já tem o doce da fruta. Reduza essas quantidades. Se você coloca uma quantidade maior para fritar, para refogar, diminua, vai diminuindo aos poucos. Só para realmente eles darem um sabor, mas que não seja em excesso na sua alimentação. Saleiro de mesa, não sei se vocês têm o hábito de utilizar, mas evitar também de deixar o saleiro na mesa, para evitar que coloque mais o sal na comida, né? Outra dica aí para vocês também é comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Como é muito bom, né? Acho que nosso próprio Jesus, ele nos ensina, né? A sentar à mesa, compartilhar o pão. E nesse momento, quando você for se alimentar, não fique muito tempo sem comer, fracione bem as suas refeições. Se você trabalha fora, ande com um mix de oleaginosas, de castanhas na sua bolsa, uma fruta para você comer nos intervalos, sua garrafinha de água também, que é importante. Fracione suas refeições, não fique muito tempo sem comer. Porque se você, por exemplo, toma um café da manhã ou nem toma um café da manhã, vai chegar no almoço e você vai comer bem mais do que você já tá, bem mais do que seria adequado para você. Ou à noite mesmo, fica a tarde inteira sem comer, chega no jantar, acaba extrapolando um pouquinho. Então, faça com regularidade, fracione suas refeições e faça em local apropriado. Senta com a sua família na mesa, comam, evitem assistir enquanto vocês comem. Tenha atenção plena naquilo que vocês estão fazendo, comam com atenção. Você que está talvez querendo perder um pouquinho de peso, que viu que você nos últimos tempos ganhou um pouco mais de peso, coma com atenção, mastigue bem. Homens aí, atenção também, mastigue bem os alimentos. Quando for comer, preste atenção naquilo que você está comendo, tente repousar o talher no prato. Comer com atenção, isso é bem importante. Celulares, deixa de cantinho, TV lá, deixa desligadinha, coma com atenção naquilo que vocês estão... Façam com atenção aquilo que vocês estão comendo, né? Comam com atenção. Outra dica também é para vocês desenvolver e exercitar habilidades culinárias. Habilidades culinárias, que seria o ato de cozinhar mesmo. Sei que hoje em dia tá bem corrido, né? As mães que trabalham fora, têm seus filhos, mas tenham esse cuidado de desenvolver e de exercitar essas habilidades culinárias. Vai na cozinha, prepara, igual eu dei o exemplo do hambúrguer, sua salada, deixa já lavadinha, dedique um tempo para isso, né? Foi no mercado, higieniza já quando chegar, guarda na geladeira higienizado. Saladas, vocês podem lavar as folhas e colocar em potinhos. Pode até colocar, fazer uma camada por exemplo, de uma folha, colocar aquele papel guardanapo, colocar mais folhas, por exemplo, e por cima o guardanapo de papel para que ele demore mais para estragar, né? Então, essas são algumas formas que dá para você ter um cuidado, né? Ter essas habilidades culinárias. Deixe pronto, tenha esse tempo com a sua família ou você mesmo. Os homens também que gostam de cozinhar, dedica esse tempo, sabe? Chega, faça isso com prazer.
como a gente viu em tudo que a gente faz para Deus primeiramente. Ao momento que você está cozinhando, você está glorificando a Deus, você está adorando a Deus. A gente adora a Deus não só indo à igreja, não só cantando um louvor. A gente adora a Deus com as nossas atitudes. Em tudo que a gente faz, a gente está adorando a Deus. Então aproveita, separa esse tempo. Realmente procurar uma receitinha lá na internet, no Google, no YouTube. Hoje tem várias facilidades aí, graças a Deus, né? Então, aproveite dessas tecnologias para buscar receitinhas para vocês estarem fazendo com os alimentos in natura. Evitar os alimentos ultraprocessados, certo? Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Realmente, por mais que tá correria, que às vezes acho que as crianças, para quem tem filhos aí, né? As crianças estão saindo para ir para a escola. Dedica esse tempo. Ou você que tem filho pequeno, na hora de você comer, senta e come. Esse tempo é seu. Esse tempo você precisa também. Você reunir sua família, essa dica entra junto com aquela outra que eu dei, né? De fazer a alimentação em local apropriado. Certo? Dedique esse tempo para você. Que a gente precisa ter esse tempo de sentar e comer. Esse tempo de sentar, relaxar e prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, que a gente está comendo, tá bom? Dá preferência também de quando for comer fora de casa, aos locais que servem refeições feitas na hora, comidinha caseira, evitar um pouco as redes de fast foods. Dá sempre preferência à comida, certo? Às vezes você trabalha fora e acaba tendo que realizar suas refeições fora de casa durante a semana. Dê preferência aos restaurantes que servem as refeições na hora, evitando lanches, hambúrgueres, salgados, no horário que seria da refeição, como almoço e jantar. Uma dica também aí para vocês é ser crítico quanto às informações que você vê nas mídias. Porque querendo ou não, as mídias estão aí porque elas querem vender os produtos. Seja crítico. Fala que um alimento é integral. Verifique nos ingredientes se realmente aquilo é integral. No rótulo do alimento, quando você vira, tem os ingredientes. O primeiro ingrediente que está escrito lá é o que mais tem no produto. O que mais tem para o que menos tem. Então, verifica, você está comprando um produto e diz que é integral. Verifique se realmente a farinha que estão utilizando é uma farinha integral. Veja também a quantidade de fibras. Às vezes falam uma barrinha de cereal. Será que essa barrinha de cereal aí tem mais açúcar do que próprio cereal ou oleaginosas? Fique atento a esses detalhes. Uma outra dica aí para vocês também, tá querendo melhorar, né? Tá aí, colocou aí nos seus itens aí que precisa melhorar a sua alimentação, fazer diariamente de 3 refeições principais e 2 lanches. Então, seria, por exemplo, 3 refeições principais, o café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches, talvez um lanche da manhã e um lanche da tarde. Igual eu falei, fracionar essas refeições. Preferir os grãos integrais também, que vocês conseguirem. Eu sei que não é todo mundo que gosta de um macarrãozinho integral, mas experimente, prove. Veja o que você acha, um arrozinho integral, quem sabe inserir umas 2 vezes na semana na sua casa. Ou alguma semente também que você pode utilizar. Hoje a gente fala muito de semente de chia, de linhaça, são fontes de fibras, ajuda aí seu intestino também, é muito bom. A gente tem psyllium, a gente tem também farelo de quinoa, que é bem gostoso, aveia, que também é barato, né? Se você quiser adicionar em cima do feijão, ou até do arroz, já que você não gosta de um arroz integral, é uma opção. A sua salada, uma semente de girassol, uma semente de abóbora, são opções que você pode estar inserindo, que são grãos integrais, e você pode estar inserindo aí na sua alimentação, certo?
Uma outra dica aí para vocês é, pelo menos, todos os dias comer três opções de verduras ou legumes e três porções de frutas. Então, 3 porções de verduras e legumes e 3 porções de frutas. 3 porções de frutas daria... É que a cada porção vai variar da fruta que você está falando. Mas seria em torno de umas 2 frutas ao dia. Então, coloque uma meta aí para você de consumir umas 2 frutas no dia. Uma banana, uma maçã, uma manga picadinha, num lanche. Ou como sobremesa, se você tem hábito na sua casa de consumir muito sobremesas industrializadas, como sorvetes, paçoquinha, chocolate ao leite, por exemplo. Opte por uma fruta de sobremesa, e você para estar conseguindo consumir essas 2 frutas no dia, certo? Outra dica aí para vocês também é diminuir a quantidade de refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos, bolos industrializados e guloseimas. Tentar limitar esses tipos de... evitar, né? Esses tipos de alimentos, porque eles se enquadram lá naqueles alimentos ultraprocessados, mas diminuir para que, se você consome todos os dias, por exemplo, refrigerante, você consumir apenas 2 vezes na semana. Em vez de consumir uns 7 dias, você consome 2 vezes, vai diminuindo essa quantidade. Igual como eu falei, dá preferência a um suco natural, a um tempero natural, em vez de usar um tempero pronto. Utilize cebola, alho, ervas desidratadas para estar temperando. Uma outra dica aí para vocês é a atenção que vocês têm que ter pelo consumo da água. A água também ela é muito importante, principalmente para a hidratação do nosso corpo. Nossa urina, nosso xixi, ele mostra muito também como que tá o nosso consumo de água. Normalmente quando tá aquele amarelo mais forte que você tá precisando de água, então fica atento aos sintomas, aos sinais que o seu corpo tá dando do que você tá precisando. Não sei se você tem algum problema de saúde, também fique atento, siga as orientações que o seu médico te deu, procure, se você tá precisando de alguma orientação, procure um profissional. Atividades físicas são também muito importantes. A gente que é nutricionista, a gente não sabe qual treino que é melhor para você, ou qual exercício, atividade é melhor para você. Porém, busca um profissional também, um educador físico, para te dar essa orientação, né? Você às vezes faz uma atividade física, é muito difícil a gente falar assim de passar um cardápio assim geral, porque cada pessoa tem sua necessidade, cada pessoa tem as suas necessidades energéticas. Então, um cardápio que serve para um pode não servir para o outro, porque cada um tem as suas necessidades diárias e às vezes tem umas necessidades a mais ainda de nutrientes, de calorias, por exemplo, faz um exercício de alta intensidade, né? Quem tá querendo aí hipertrofia, por exemplo, acaba precisando de uma necessidade maior calórica. Então procure um profissional que possa te ajudar nessa parte. Você que tá querendo melhorar a sua performance também, às vezes uma atividade que você faz. Procure alguém para te ajudar. Um dos passos que a gente viu como a gente pode cuidar do nosso corpo é começar a agir, implantar e realizar, né? E também, antes disso, planejar. Como que você pode melhorar a sua alimentação? Esses pontos que eu te falei, tá consumindo muito industrializados? Então, eu quero diminuir. Então, como você vai diminuir? No lugar disso, eu vou comprar isso. Uma coisa também que facilita muito é você não ter disponível, né? Às vezes você tem criança também e acaba comendo muita guloseimas e chega na principal refeição e não consome o que deveria consumir de comida, por exemplo. Não deixa disponível. Você, se tiver algum problema, não deixa disponível. Sentiu vontade, você vai lá e compra que você sentiu vontade, mas não deixa disponível. Se você sabe, por exemplo, que você tá com problema no refrigerante ou às vezes também uma bebida alcoólica, não tenha na sua casa, evite, né? Evite de comprar.
Cuide do seu corpo, porque, como a gente falou, ele é o templo do Espírito Santo. Amém? E ele é o principal instrumento que você tem para adorar. Quando você come, quando você está comendo, você está glorificando a Deus. Tudo que a gente faz, a gente pode glorificar o Senhor com os nossos corpos, com as nossas ações. Então, como a gente tem adorado? Como você tem cuidado da sua alimentação? Que a gente possa refletir nisso. Eu espero ter ajudado vocês aí na parte da alimentação, né? Dessa palavra, possa ter tocado o teu coração, que possa gerar uma mudança, que você possa querer cuidar melhor do corpo, seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Gostaria de finalizar com um versículo-chave, que é um versículo-chave do que foi proposto nessa palavra, né? Que deram para mim como versículo-chave do tema Cuidando do Templo do Espírito Santo. Diz assim, em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a gente possa se santificar inteiramente, desde a parte espiritual até o nosso corpo, a gente possa cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Cuide, valorize o que você tem, procure mudar para glorificar o nome do Senhor em todas as suas atitudes. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigada por ter participado deste tempo. Agradeço o convite também. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. Viu? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.